Roberto parou no meio da igreja vazia. A luz das velas tremia nas paredes. Lá na frente, de joelhos, estava Juliana. A barriga grande, as mãos juntas na frente da imagem de Nossa Senhora. Ela não percebeu que ele tinha entrado. Roberto deu mais um passo, e o sapato fez barulho no chão de tábua. Juliana virou o rosto devagar. Os olhos dela estavam vermelhos. Você não devia estar aqui, ela disse, a voz quebrada. Ele ficou parado, sem saber se ficava ou se ia embora. Eu sei, Roberto respondeu baixinho, mas eu tô. Juliana olhou para a imagem de novo, como se esperasse alguma coisa. Ele não sabia se era perdão ou só força para aguentar mais um dia. Roberto deu mais 2 passos na direção dela, devagar, como quem tem medo de quebrar algo que já tá rachado faz tempo. Antes de continuarmos, curta, comente de onde está assistindo o vídeo e siga o canal. Isso nos ajuda muito. Roberto não conseguia tirar os olhos da barriga dela. Fazia quase um ano que não se viam. O divórcio tinha sido rápido, sem briga, só aquele silêncio pesado que dói mais que grito. Ela tinha pedido para sair, ele não segurou. Achava que era orgulho ferido, mas no fundo, sabia que era medo de encarar o que tinha virado entre eles. Agora ela estava ali, grávida, rezando sozinha numa igreja fria de interior. Ele sentiu o peito apertar. Quanto tempo você tem? Roberto perguntou, a voz saindo mais baixa do que queria. Juliana limpou o rosto com as costas da mão e demorou para responder. Quando falou, foi quase num sussurro. 7 meses. Ele fez as contas na cabeça. 7 meses. Ela já estava grávida quando assinaram os papéis. Ou logo depois. Não importava. O que importava é que não era dele. E isso doía de um jeito que ele não esperava. Roberto sentou no banco atrás dela, devagar. O cheiro de cera e madeira velha encheu o nariz dele. Lá fora, a chuva começou a cair. Pingos grossos batendo no telhado de zinco. Você tá bem? Ela olhou para ele pela primeira vez de verdade. Tinha algo no jeito dela que não era raiva. Era cansaço. Era desespero quieto. Não sei. Eu não sei mais nada, Roberto. Ele conhecia aquele tom. Era o mesmo que ela usava nas últimas semanas antes de ir embora, quando ele fingia que não via. Juliana fechou os olhos e respirou fundo. As mãos dela tremiam um pouco. Roberto queria perguntar mais, queria entender, mas alguma coisa dentro dele pediu silêncio. Ele te largou? A pergunta saiu antes que ele pudesse segurar. Sabia que a resposta ia machucar dos 2 lados. Juliana não respondeu na hora. Ficou olhando para a imagem de Nossa Senhora, como se esperasse que a santa dissesse alguma coisa no lugar dela. O silêncio pesou. A chuva aumentou lá fora. Ele nem sabe que existe. Roberto sentiu o mundo parar por um segundo. Então era isso. Ela estava sozinha, grávida e sozinha. E tinha vindo para a igreja porque não tinha mais para onde ir. Ele ficou ali, sentado atrás dela, ouvindo a chuva cair e vendo a mulher que um dia foi sua tentar encontrar força num lugar que ele nunca soube procurar. Juliana levantou devagar, segurando a barriga com uma mão e apoiando a outra no banco. Roberto se levantou também, por instinto, mas não chegou perto. Ela caminhou até a lateral da igreja, onde ficava uma mesinha com velas apagadas e um copo vazio para moedas. Pegou uma vela, acendeu no fogo de outra que já estava queimando, e ficou parada olhando a chama. Eu vim aqui pedir ajuda, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Roberto engoliu seco. Pra quê? Ela virou o rosto devagar, e ele viu que os olhos dela estavam cheios de lágrima. Para não desistir. A palavra caiu pesada no meio deles. Desistir. Ele sabia o que aquilo significava. Sentiu o ar faltar por um segundo. A chuva lá fora ficou mais forte, batendo nas janelas de vidro sujo. Juliana pôs a vela no suporte e respirou fundo, como se tentasse juntar força para continuar de pé. Você não pode fazer isso, Roberto falou, a voz firme mas sem raiva. Eu não sei se consigo ter esse filho sozinha. Ela disse cada palavra devagar, como quem confessa uma coisa que machuca só de falar. Ele deu 2 passos na direção dela. A luz da vela iluminava o rosto de Juliana de um jeito estranho, meio fantasma, meio santa. Roberto não sabia o que dizer. Não sabia se tinha direito de dizer alguma coisa, mas sabia que se ela saísse daquela igreja do jeito que estava, talvez não voltasse. Então não fica sozinha. Juliana olhou para ele sem entender. Roberto também não sabia direito o que tinha acabado de prometer. Só sabia que alguma coisa maior do que os dois tinha colocado ele ali naquela hora. E que talvez, só talvez, fosse isso que a santa queria. Eles saíram da igreja juntos, mas sem se tocar. A chuva tinha virado garoa fina, aquela que molha devagar mas enche a roupa. Roberto abriu o guarda-chuva que estava no carro e segurou em cima dos dois. Juliana andava devagar, como se cada passo custasse mais do que devia. O estacionamento era de terra batida, cheio de poça. O carro dela, um sedã velho e amassado na porta, estava parado debaixo de uma árvore. Onde você tá morando? Roberto perguntou.
parando perto do carro dela. Na casa da minha tia, em Aparecida mesmo. Ele balançou a cabeça pensando. A cidade era pequena, mas longe o suficiente para ela ter vindo de propósito até aquela igreja do interior. Juliana procurou a chave na bolsa, mas a mão tremia. Ele viu que ela estava com frio, ou medo, ou as duas coisas. Vem comigo, ele falou, firme mas sem mandar. Ela parou de mexer na bolsa e olhou para ele. Pra quê? Pra gente conversar direito. Tem uma lanchonete ali na esquina. Roberto apontou com a cabeça pro fim da rua, onde uma luz amarela piscava no meio da chuva. Juliana hesitou. Ficou olhando pro carro dela, depois para ele, como se tivesse calculando se era seguro confiar. No fim, ela só acenou com a cabeça e largou a bolsa no ombro de novo. Eles foram andando devagar, lado a lado, sem falar nada. O som dos passos deles na água era o único barulho além da chuva. A lanchonete era daquelas antigas, com balcão de fórmica e cadeira de ferro. Tinha 2 mesas ocupadas, uma com um caminhoneiro velho tomando café, outra com 2 mulheres conversando baixo. Roberto pediu 2 cafés com leite e um pão na chapa. Juliana sentou perto da janela e ficou olhando para a rua vazia. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, sem tirar os olhos do vidro embaçado. Ele demorou para responder. Mexeu o açúcar no café, viu a colher girar, tentou achar as palavras certas. Porque eu não sei fazer outra coisa. Ela virou o rosto devagar e olhou para ele de um jeito que ele não esperava. Não era gratidão, era desconfiança. Você não me deve nada, Roberto. Eu sei. Ele segurou a xícara com as 2 mãos, sentindo o calor queimar a pele. Mas talvez eu deva para mim mesmo. O silêncio voltou, mas era diferente agora, menos pesado. Juliana pegou o pão, partiu no meio e começou a comer devagar. Roberto viu que ela estava com fome de verdade. Daquelas fome que a pessoa esconde porque tem vergonha. Ele pediu mais um pão, e ela não recusou. Lá fora, a chuva parou. A rua ficou quieta, brilhando com a luz dos postes. E os 2 ficaram ali, comendo em silêncio, tentando entender o que tinha acabado de começar. Quando terminaram de comer, Juliana apoiou as mãos na mesa e respirou fundo. Roberto viu que ela estava juntando coragem para falar alguma coisa. A dona da lanchonete passou perto, recolhendo as xícaras vazias, e o barulho da louça quebrando o silêncio pareceu alto demais. Eu perdi o emprego faz 3 semanas. Juliana soltou, olhando para a mesa. Roberto ficou quieto, esperando ela continuar. Sabia que tinha mais. A tia me deixou ficar lá, mas ela é aposentada, ganha pouco, e eu não posso ficar de favor para sempre. Ela esfregou o rosto com as mãos, cansada. Eu tentei arrumar outro serviço, mas ninguém quer contratar grávida. Ele sentiu o peso daquilo. Não era só a gravidez, era tudo junto. A solidão, o medo, a falta de chão. Roberto mexeu no guardanapo de papel, rasgando as beiradas sem perceber. E o pai da criança? Ele perguntou, mesmo sabendo que a resposta ia doer. Juliana deu um sorriso triste, daqueles que não tem nada de alegre. Ele era casado, eu não sabia no começo. Ela parou, como se lembrasse de cada detalhe, e sentisse vergonha de novo. Quando descobri que estava grávida, ele disse que não era problema dele. Bloqueou meu número e sumiu. Roberto apertou os dentes. Queria sentir raiva do cara, mas o que veio foi outra coisa. Uma lembrança de quando ele mesmo tinha sumido. Do jeito dele. Não de uma gravidez, mas da vida de Juliana. Quando ela precisava que ele estivesse presente, e ele só sabia trabalhar, ganhar dinheiro, fingir que estava tudo bem. Você acha que eu sou idiota, né? Ela murmurou, a voz quebrando. Não, Roberto respondeu rápido, firme. Eu acho que você tá passando por uma coisa que ninguém devia passar sozinha. Ela olhou para ele, os olhos cheios de água, mas sem chorar. Parecia que já tinha chorado tanto que não sobrava mais nada. Roberto estendeu a mão por cima da mesa, devagar, e deixou ali, perto dela. Juliana olhou para a mão dele, hesitou, mas no fim, não tocou. Por que você se importa agora? Ela perguntou. E dessa vez a voz tinha um fio de mágoa. Ele respirou fundo. Porque eu sei o que é perder alguém e não fazer nada. E eu não quero mais viver assim. O silêncio voltou, mas era cheio de coisas não ditas. Juliana limpou os olhos com a manga da blusa e ficou olhando pela janela de novo. Lá fora, um cachorro passava devagar pela rua molhada, sem dono, sem destino. Ela viu o bicho sumir na escuridão e sentiu que era assim que estava se sentindo, perdida. Mas pela primeira vez em semanas, tinha alguém sentado do outro lado da mesa. Roberto pagou a conta e eles saíram da lanchonete. O ar estava mais frio agora, aquele frio úmido que gruda na pele. Juliana puxou o casaco fino em volta do corpo, mas não adiantava muito. Eles ficaram parados na calçada, sem saber direito o que fazer. Ela olhou para o relógio no pulso e suspirou. Eu preciso voltar, ela murmurou, mas não se mexeu. Roberto enfiou as mãos no bolso e olhou para o céu escuro. Não tinha estrela, só nuvem carregada. Ele pensou na empresa, no apartamento vazio que tinha virado a vida dele, nas noites em que voltava tarde e não tinha ninguém esperando.
Pensou em tudo que tinha construído e em como nada daquilo importava de verdade. Vem trabalhar comigo, ele falou. E a voz saiu mais decidida do que ele esperava. Juliana virou o rosto, surpresa. Como? Na empresa. Tem vaga no administrativo. Não é nada demais, mas dá para você ter seu dinheiro. Ele olhou para ela, tentando mostrar que era sério. E quando o bebê nascer, a gente vê o que faz. Ela balançou a cabeça devagar, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Roberto, eu não posso aceitar isso. Você tá fazendo por pena, não é pena. Ele deu um passo na direção dela. É uma chance. Para você e para mim. Juliana ficou calada, olhando para ele com aquele jeito de quem quer acreditar, mas tem medo. O vento bateu na rua, levantando folha seca e poeira. Ela cruzou os braços, protegendo a barriga, e respirou fundo. E se não der certo? Ela perguntou baixinho. A gente tenta de novo, Roberto respondeu, simples assim. Ela olhou para ele por um tempo longo, procurando alguma coisa no rosto dele. Talvez sinceridade. Talvez só um sinal de que não ia se arrepender. No fim, Juliana acenou com a cabeça, devagar, como quem se joga num rio sem saber se sabe nadar. Tá bom, ela sussurrou. Eu vou. Roberto sentiu o peito afrouxar. Não era alívio, era algo maior. Uma porta se abrindo depois de anos trancada. Ele não sabia se ia funcionar, mas sabia que tinha que tentar. Eles voltaram para o estacionamento da igreja, em silêncio. Juliana parou perto do carro dela e procurou a chave na bolsa de novo. Dessa vez a mão não tremia. Roberto ficou do lado, olhando para a igreja iluminada no fundo. A porta estava aberta ainda, a luz fraca saindo de dentro como um convite. Sabe por que eu vim hoje? Juliana perguntou, sem olhar para ele. Roberto balançou a cabeça. Ela respirou fundo e continuou. Faz 2 meses que eu não consigo dormir direito. Fico acordada pensando em tudo que fiz errado, em tudo que podia ter sido diferente. Ela apertou a chave na mão. E hoje eu acordei com vontade de sumir. De verdade. Roberto sentiu o chão faltar. Ela estava falando daquilo de novo, do desistir, mas agora com mais peso. Juliana virou o rosto e olhou para ele. E pela primeira vez, ele viu o quanto ela estava quebrada por dentro. Eu ia desistir de tudo, mas aí eu lembrei da minha avó. Ela sempre dizia que quando a gente não tem mais nada, a gente vai para Nossa Senhora, que ela escuta. A voz dela ficou mais baixa. Eu não acredito muito nessas coisas, mas eu vim mesmo assim. Roberto engoliu seco. E aí eu entrei. Ela deu um sorriso triste, cansado. Aí você entrou. Ele não sabia o que dizer. Não sabia se era coincidência, destino ou só acaso. Mas sabia que se tivesse chegado 10 minutos depois, talvez Juliana não tivesse mais voltado. E isso pesava de um jeito que ele nunca tinha sentido. Roberto olhou para a igreja de novo, para a luz que continuava acesa lá dentro, e pela primeira vez na vida pensou que talvez tivesse alguma coisa maior do que ele cuidando das coisas. Juliana abriu a porta do carro e entrou devagar. Antes de fechar, ela olhou para ele uma última vez. Obrigada, ela sussurrou, e fechou a porta. Roberto ficou parado vendo o carro dela sumir na curva. O motor falhava, a luz de freio piscava torta, mas ela foi. Ele respirou fundo e sentiu o ar frio encher o peito. Virou para o lado da igreja e, sem pensar muito, começou a caminhar de volta para lá. A porta continuava aberta, como se esperasse por ele. Entrou devagar. O cheiro de cera queimada era mais forte agora. A igreja estava vazia. Só ele e o silêncio. Roberto caminhou até o banco onde Juliana tinha estado de joelhos e parou ali. Olhou para a imagem de Nossa Senhora, iluminada pelas velas que tremiam no vento que entrava pela porta. Ele nunca tinha sido de rezar, nem quando era criança, nem quando casou, nem quando tudo desmoronou. Mas agora, parado ali, sentiu que devia pelo menos tentar. Roberto se ajoelhou devagar, como quem não sabe direito o que fazer. Juntou as mãos e ficou olhando para a imagem. Eu não sei se a senhora está me ouvindo, ele murmurou, a voz saindo baixa no vazio da igreja. Ficou em silêncio por um tempo, tentando achar as palavras. Não sabia pedir, não sabia agradecer direito. Só sabia que alguma coisa tinha mudado naquela noite, e que ele não podia fingir que não tinha acontecido. Mas se tiver obrigado, ele continuou, sentindo um aperto na garganta, por ter colocado ela no meu caminho de novo, ou eu no dela. Roberto fechou os olhos e ficou ali, quieto, deixando o silêncio falar por ele. Não teve resposta, não teve sinal. Mas quando abriu os olhos e olhou para a imagem de novo, sentiu uma paz estranha. Não era certeza, não era solução. Era só a sensação de que pela primeira vez em muito tempo, ele não estava completamente sozinho. Levantou devagar, fez o sinal da cruz como a mãe dele fazia, e saiu da igreja com o coração um pouco mais leve. 2 semanas depois, Juliana apareceu na empresa. Roberto estava na sala dele quando a secretária avisou que ela tinha chegado. Ele desceu para a recepção e a viu parada perto da porta, segurando uma sacola de pano e olhando em volta como quem não sabe se está no lugar certo. Ela tinha prendido o cabelo, vestido uma blusa clara que disfarçava um pouco a barriga, mas o cansaço ainda estava marcado no rosto.
Você veio, Roberto falou, tentando esconder o alívio na voz. Juliana acenou com a cabeça. Eu disse que ia. Ele mostrou o caminho até o escritório no segundo andar. Era uma sala pequena, com 3 mesas, computador velho e uma janela que dava para a rua. Tinha 2 mulheres trabalhando, e as 2 levantaram o olhar quando Juliana entrou. Roberto apresentou ela como a nova assistente administrativa. Ninguém perguntou nada, mas ele viu os olhares de curiosidade. Juliana sentou na mesa vazia perto da janela e começou a arrumar as coisas. Roberto ficou por perto, explicando o que ela ia fazer. Não era difícil. Organizar arquivo, atender telefone, fazer planilhas simples. Ela ouvia tudo com atenção, mas ele via que ela estava nervosa. As mãos tremiam de leve quando ela pegava a caneta. No fim da tarde, quando as outras 2 mulheres já tinham ido embora, Roberto voltou para a sala. Juliana estava parada na janela, olhando a rua. Ele parou na porta, sem saber se devia entrar ou deixar ela quieta. Eu tenho medo de estragar tudo de novo. Ela soltou sem virar. Roberto entrou devagar e ficou do lado dela. Você não vai? Como você sabe? Ela perguntou, virando o rosto para ele, os olhos vermelhos de novo. Porque dessa vez, você não tá sozinha. Ele falou com firmeza, e viu que as palavras chegaram fundo nela. Juliana respirou fundo, tentando segurar o choro. Ela olhou para a barriga e pôs a mão ali, devagar, como se estivesse conversando com o bebê lá dentro. Roberto ficou quieto, só esperando. Então ela olhou para ele de novo, e deu um sorriso pequeno, fraco, mas verdadeiro. Eu não sei se eu consigo te perdoar pelo que aconteceu entre a gente, ela confessou, a voz quebrando. Roberto acenou. Eu também não sei se eu me perdoo, mas a gente pode tentar de novo, não como antes, como outra coisa. Ela limpou o rosto com as costas da mão e acenou devagar. Não era promessa, não era certeza, mas era um começo, e naquele momento, era tudo que os 2 precisavam. 3 meses se passaram. O bebê nasceu num sábado de manhã, menina, pequena, mas forte. Roberto estava na sala de espera quando a enfermeira avisou. Ele não sabia se podia entrar, mas Juliana tinha pedido para ele ficar por perto. Quando ele entrou no quarto, ela estava deitada, cansada, mas com a menina no colo. Os olhos dela brilhavam de um jeito que ele nunca tinha visto. Quer segurar? Juliana perguntou, estendendo a criança para ele. Roberto hesitou, mas pegou a menina com cuidado. Era tão leve que ele teve medo de apertar demais. A bebê abriu os olhos pequenos e ficou olhando para ele. Não era a filha dele. Ele sabia disso. Mas naquele momento, segurando aquela vida nos braços, sentiu que nada daquilo importava. Como você vai chamar? Ele perguntou baixinho. Juliana sorriu, cansada, mas feliz. Maria Aparecida. Roberto olhou para ela e entendeu tudo sem precisar perguntar. Era o nome da avó. Era o nome da santa que tinha escutado as 2 no meio do desespero. Era um jeito de lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda tem uma força maior cuidando. Ele devolveu a menina pro colo da mãe e ficou ali, de pé do lado da cama, vendo as 2 juntas. Não era um final perfeito, não era um recomeço fácil, mas era real. Juliana tinha um emprego, um teto, e alguém que não ia deixar ela cair de novo. Roberto tinha aprendido que dinheiro não conserta tudo, mas presença faz diferença. E os 2 tinham entendido que às vezes a gente precisa se perder completamente para encontrar o caminho de volta. Lá fora, o sol entrava pela janela do hospital, iluminando o quarto com uma luz mansa. E pela primeira vez em muito tempo, os 2 sentiram que estava tudo bem. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais histórias de fé, esperança e recomeços que acontecem quando a gente menos espera. Nos comentários, conta pra gente. Você acredita que as coisas acontecem por um motivo? Que às vezes a gente tá no lugar certo na hora certa? A gente adora ler suas histórias. E se você chegou até aqui, obrigado por fazer parte dessa jornada com a gente. Fica com Deus. E até a próxima história.